Mateus 16, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Oremos. Pai, bom estar de volta à tua casa. Bom, Senhor, ministrar a palavra olhando para o teu povo. Senhor, e nesta manhã eu peço a ti que tu venhas a edificar a tua igreja pela verdade da tua palavra, da tua escritura. Senhor, aqui diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E mesmo diante de todas as tribulações pelas quais o teu povo já passou na história, a igreja ainda se mantém de pé. Ela se manterá, ó Deus, até a volta do teu filho para buscá-la. Até que ele volte para buscar a noiva. Nós permaneceremos aqui aguardando, ansiosos pela volta do noivo, pela volta do Cordeiro. Assim, ó Deus, nesta manhã, comunica a tua palavra ao teu povo e nos abençoe. É o que te pedimos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na semana retrasada, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fez um alerta de que as atividades religiosas estavam promovendo uma segunda onda de casos do coronavírus no mundo. Isso foi um alerta emitido pela OMS. Na semana retrasada, um ministro do TSE, um ministro do Supremo, mas que agora também está envolvido no seu trabalho no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, em determinado processo eleitoral, ele votou favorável a que se punisse o que ele chamou, o que ele determinou de abuso de poder religioso. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Um cristão que queira ser candidato, queira entrar pelo mundo da política, ele vai ter que tomar cuidado com aquilo que ele fala a respeito do cristianismo. Ele vai ter que tomar cuidado em relação à sua campanha nas igrejas, diante do povo de Deus. Isso tudo porque nos últimos anos tem havido, de fato, um envolvimento maior do povo de Deus com as questões políticas e, inclusive, até mudando, até certo ponto, alguns rumos da nação com o seu voto. Hoje consta em torno de 43% da população brasileira, segundo as últimas pesquisas, se dizem cristãos. Alguns nominais, outros ativos. Nominais são aqueles que apenas vêm na igreja, sentam no banco, mas não são cristãos. Estão apenas participando ali de um culto, porque acha legal, acha bacana, gosta de estar no meio do povo de Deus. Então, isso é o que dizem as últimas pesquisas. Em todo o mundo, meus irmãos, todos os dias nós temos milhares de casos de perseguição contra cristãos. Mas isso você não vai ver no Jornal Nacional. Isso a grande mídia nunca vai dizer. Porque, na verdade, meus irmãos, o cristianismo, a Bíblia, a palavra de Deus atrapalha, entenda o que eu quero dizer com atrapalhar. Para nós não atrapalha em nada, muito pelo contrário. A Bíblia é a luz para o mundo. A palavra de Deus é uma luz que deveria guiar a humanidade, mas não é assim. Para eles, atrapalha o projeto deles, que é o projeto de libertinagem em todas as áreas humanas. Eles não querem estar
está em obediência a uma palavra moral, a uma palavra ética, e, portanto, não é à toa que judeus e cristãos são perseguidos e foram perseguidos ao longo de toda a história da humanidade, porque o povo judeu, assim como o povo cristão, eles promovem uma ética e uma moralidade judaico-cristã na sociedade. A nossa sociedade, ela é uma sociedade influenciada pela moral e pela ética judaico-cristã. A grande maioria das pessoas, aliás, em sua totalidade, já ouviram falar da Bíblia, já ouviram falar de uma palavra que os crentes dizem que é a palavra de Deus. Então, nós estamos cercados, meus irmãos, de todos os lados, por um mundo, por pessoas que odeiam os cristãos, odeiam o cristianismo, odeiam a palavra de Deus, odeiam Jesus e alguns até odeiam Deus. Isso não é dito por mim. Em João você vai ver Jesus, quando ele faz a oração sacerdotal, lá em João 17, ele vai dizer que o mundo odeia ele. E por o mundo odiar a Jesus, o mundo também viria a odiar cada um do seu povo, viria a odiar também a sua igreja. Mas o mais interessante de tudo isso, meus irmãos, é que estes mesmos que pretendem um fim deste tipo de sociedade judaico-cristã, ou pretendem um fim da igreja, querem acabar com a igreja, são os mesmos que até hoje e até a volta de Cristo estarão usufruindo de todos os benefícios oriundos do cristianismo em relação à saúde, educação, artes, filosofia, ciências, governo. E aí poderíamos aqui tecer várias outras situações onde o mundo se beneficia de coisas que o cristianismo realizou ao longo da história. Vamos ver alguns? Por exemplo, hospitais. Os romanos, por volta de 100 a.C., ergueram locais chamados valetudinárias para cuidar dos seus soldados que eram feridos em batalhas, que eram feridos nas guerras. Isso os romanos antes de Cristo, 100 anos antes da primeira vinda de Cristo. Mas a partir do século IV depois de Cristo, com o crescimento do cristianismo, o que aconteceu? Os hospitais, essas valetudinárias, se expandiram por todo o mundo, principalmente no continente europeu. Comandados por sacerdotes e religiosos, os monastérios passaram a servir de refúgio para viajantes e doentes. Esses lugares possuíam esses hospitais ou esses monastérios possuíam lugares que eles chamavam de infirmitório. Lembra você alguma coisa? Infirmitório são as nossas famosas enfermarias de hoje. Elas foram criadas dentro de monastérios para cuidar das pessoas doentes. E lá não tinham só essas enfermarias, lá eles também criaram farmácias, que eram farmácias que eles usavam, farmácias de manipulação, porque eles também plantavam, tinham um jardim com plantas medicinais. Foram esses modelos dos monastérios, meus irmãos, que tornaram os modelos, ou que formaram os modelos modernos de hospitais como os conhecemos hoje. Na Idade Média, por exemplo, as ordens religiosas continuaram a liderar a criação de hospitais. E calcula-se que só os beneditinos construíram ou fizeram mais de 2.000 hospitais por toda a Europa. Um benefício que o mundo usufrui advindo do cristianismo são os hospitais. Outro fruto do cristianismo, outro benefício que o cristianismo trouxe para o mundo foram as escolas e as universidades. As primeiras escolas medievais, meus irmãos, que se instalaram eram regidas por igrejas e monastérios. A partir do século XII, houve uma conscientização acerca de educação. Antes do século XII, essa questão de criança na escola, adolescente, isso não existia. Quase todos eram analfabetos, as pessoas não sabiam ler. Só quem sabia ler era o clero ou os nobres, porque só eles frequentavam essas chamadas escolas dos monastérios, essas chamadas as futuras universidades. A primeira universidade no mundo
foi a Universidade de Bolonha, na Itália, seguida logo depois da de Sorbonne, em Paris, na França, sob a autorização e tutela de quem? Da Igreja. A Igreja que tutelou o início dessas universidades. Antes da Reforma Protestante, por exemplo, o direito à educação era, como eu disse, restrito aos nobres e ao clero. Mas foi Martinho Lutero que iniciou um movimento para mudar esse cenário. Em uma das suas cartas que ele endereçou aos príncipes europeus, Lutero reivindicava que fossem criadas escolas acessíveis a todos. A carta, com teor crítico, solicitava que todas as comunidades tivessem suas próprias escolas. Isso atingiu toda a Europa. Várias universidades na Europa foram criadas nesse período e elas foram popularizadas. Não era só mais o clero nem os nobres que estudavam. Agora a população passou a ter acesso graças aos reformadores. Aliás, a língua alemã ela foi propagada em todo o reino da Alemanha por causa não só das 95 teses de Lutero, mas também por causa das suas traduções da Bíblia para o alemão e distribuindo isso para o povo. O povo alemão não sabia ler, não conhecia a gramática alemã, e a partir dali, então, o povo alemão passou a ler, passou a escrever, tudo por causa de um reformador chamado Martinho Lutero. Nos Estados Unidos, meus irmãos, com a ida dos puritanos ingleses para a América, eles criaram então a Universidade de Yale, a Universidade de Harvard, que hoje é totalmente entregue ao liberalismo, ao progressismo, de cristã hoje ela não tem absolutamente mais nada. Criaram a Universidade Livre, aí sim, de volta na Europa, de Amsterdã, e uma outra universidade americana chamada Princeton, ou seja, uma das 3 maiores universidades americanas hoje foram criadas por cristãos. O mundo se beneficia ou não do cristianismo? Muito, até hoje. Na ciência, meus irmãos, 65% dos ganhadores do prêmio Nobel, e aí Nobel de Física, de Química, da Paz, 65% dos ganhadores do prêmio Nobel até hoje são cristãos. A grande maioria dos ganhadores do Nobel eram homens de Deus. Por exemplo, Johannes Kepler, astrônomo, Isaac Newton, que todos conhecem, o criador da física teórica clássica, Linneo, fundador da botânica sistemática, o meu xará italiano Alessandro Volta, que descobriu as noções básicas da eletricidade, e eu só troco uma lâmpada, né? Mas ele descobriu as noções básicas da eletricidade. Não só isso, meus irmãos, Ampère, quem não conhece Ampère, né? Vai comprar um disjuntor, de quantos amperes que você vai comprar esse disjuntor? Ampère foi o homem responsável que descobriu a lei fundamental da corrente elétrica. Gauss foi um dos maiores matemáticos e cientistas da Alemanha. Thomas Edison tem mais de 1.200 invenções. Marconi inventou a telegrafia sem fios e foi Nobel em 1909. Millikan foi um físico americano, Nobel em 1923. Quem não conhece Albert Einstein? Um judeu, mas que tinha alguns traços do cristianismo nele. Era um homem que acreditava em Deus, fundador da física contemporânea, Nobel em 1921. Planck, que foi o fundador da famosa física quântica, aí, que tantas pessoas têm pavor, foi Nobel em 1918. Charles Stoners descobriu princípios do laser, foi Nobel de Física em 64. Eu não vou me estender, tem aqui ainda artes, tem ainda filosofia, tem ainda tantas ciências, meus irmãos, que os cristãos foram pioneiros. A maioria das grandes vacinas hoje que salvam vidas no mundo foram desenvolvidas por homens de Deus. Foram desenvolvidas por cristãos. Se hoje você conhece o que se chama por cirurgia, agradeça a um homem, esqueci o nome dele agora, agradeça a um homem que foi o inventor do procedimento cirúrgico. Um outro cristão inventou o colocar luvas para você fazer cirurgia, porque antes fazia cirurgia sem luva, sem nada. E muitas pessoas morriam por infecções. Então, a partir disso, meus irmãos, nós chegamos à conclusão que esse mundo que nos odeia, esse mundo que odeia a igreja, esse mundo que se aproveitou agora desse período de pandemia, de epidemia nos países, para tentar fechar as igrejas, para tentar não
não deixar que as igrejas reabrissem suas portas, todos eles se beneficiam de uma forma ou de outra daquilo que os cristãos fizeram na história da igreja. Mas o que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Que todo esse trabalho de cristãos ao longo da história tem a ver com este texto que nós fizemos a leitura. Esse texto, meus irmãos, aqui de Mateus 16:13, ele pode ser aliado ao texto de João, capítulo 6, versículo 22. Não precisa abrir. Lá Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, e depois ele, com os seus discípulos, que é exatamente esse texto em Mateus 16, ele vai então tirar ali ele já sabia a resposta, mas vamos aqui supor que ele quisesse ali tirar uma dúvida, porque ele olha para os seus discípulos e pergunta a eles: quem o povo acha que eu sou? Quem vocês acham que eles pensam que eu sou? Porque me parece que eles estão atrás de mim apenas para alimento. Eles não estão atrás de mim para os sinais que eu tenho realizado. Eles não estão atrás de mim porque eu sou o Filho de Deus encarnado. Eles não estão atrás de mim porque eu sou o Filho do homem, porque eu sou Deus na terra. Eles não estão atrás de mim porque eu estou apresentando o reino do Pai a eles. Eles estão atrás de mim porque eles querem pão e peixe. Então Jesus pergunta a eles, no versículo 13, quem diz o povo ser o Filho do homem? E seus discípulos lhe respondem no 14, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas. Pelo menos isso o povo dizia a respeito de Jesus. Mas Jesus, então, para tirar a sua dúvida de uma forma total agora com aqueles que andavam próximos a ele, porque quem andava distante, que era o povo, poderia pensar dessa forma. Mas Jesus agora quer saber os meus próximos, e os que viram e veem, às vezes, em secreto as coisas que eu faço, as coisas que eu realizo. Porque quando ele andou sobre as águas, ou quando ele mandou a tempestade se acalmar, o povo não estava ali no barquinho com eles. Quem estava ali com Jesus eram os seus discípulos, eram os que estavam próximos a ele. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, meus irmãos, vem uma das maiores respostas que um homem deu a Cristo na sua palavra, na Bíblia. É essa resposta que Pedro dá a Jesus. Tu és, qual foi a resposta? Versículo 16. Tu és o Cristo. Tu és o quê? O Filho do Deus vivo. Meus irmãos, que maravilha! Jesus ele vai dizer a Pedro que só existia uma forma de Pedro dar essa resposta. Foi através do Espírito Santo de Deus. Quando eu falei para os irmãos que o mundo nos odeia, segundo a própria palavra de Jesus lá em João, quando eu disse para os irmãos e fiz aqui um breve relato rápido de tudo que o cristianismo proporcionou de benefícios para a humanidade, o que eu queria, meus irmãos, na verdade, é fazer com que os irmãos chegassem ao entendimento de que esta palavra de Pedro, como o próprio Senhor Jesus vai dizer, ela é a base da igreja. E o que é a base da igreja? Quem é o sustento da igreja? Quem é o pilar da igreja? Quem guarda as portas da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ao longo de toda a história da igreja, vários foram os ataques. Várias vezes o povo de Deus parecia que estava acabando, parecia que haveria ali o fim da igreja, mas a igreja sempre que era atacada, sempre que sangue de mártires era derramado, a igreja só crescia, só crescia, só crescia. Por quê? Porque o pilar da igreja, meus irmãos, não sou eu e nem é você. O pilar da igreja é Jesus Cristo. Ele é que sustenta a sua igreja. Nós temos aqui algumas implicações dessa declaração de Pedro, dizendo que tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. A primeira implicação é que Jesus vai dizer que ele, a partir daquele momento, se tornou um bem-aventurado. Pedro, tu és um bem-aventurado. Tu és um homem feliz, porque a tua resposta foi a resposta vinda de alguém que anda com Deus, de alguém a quem o Espírito comunica o reino e a palavra, e portanto essa resposta
não foi uma resposta só do homem, mas foi a resposta do próprio Deus, usando a boca do apóstolo Pedro. Uma segunda implicação é que ele recebeu esta revelação de Deus. Pela primeira vez, Pedro recebeu de Deus algo e que ele então revelou, que ele então falou. Uma terceira implicação, meus irmãos, é que ele, a partir desse momento, seria um dos responsáveis. Os católicos dizem que Pedro foi o primeiro Papa, e por causa de Pedro, do primeiro Papa, que a Igreja Católica apareceu. Mas, na verdade, o que Cristo está querendo dizer aqui, os católicos, inclusive, dizem que Pedro é a pedra fundamental da Igreja. Não é nada disso. O que Cristo está dizendo aqui é que sobre a declaração de Pedro, ele firmaria a Igreja na rocha. Sobre esta afirmativa de Pedro, é que ele cuidaria do seu povo, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cristo, é a base da igreja, é a pedra, é a rocha que sustenta a igreja. Aquela pedra rejeitada por muitos, é Ele que forma as bases da sua igreja, é Ele que forma os princípios da sua igreja. Então, através desta declaração de Pedro, é que se formaria a igreja, e ela seria então conduzida pela autoridade e pelo poder vindos do céu, vindos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estas mesmas implicações que atuaram na vida do apóstolo Pedro, elas ecoam na vida da igreja até os dias de hoje, porque a igreja do Senhor é uma igreja bem-aventurada, a igreja do Senhor é uma igreja feliz, a igreja do Senhor é uma igreja abençoada, porque ela não se mantém através das coisas do mundo, a igreja não se sustenta através do poder do mundo, a igreja se mantém através do sustento de Cristo, a igreja se mantém através das bênçãos de Jesus, a igreja se mantém através da rocha eterna, que é o pilar, são as vigas de sustentação espiritual do povo de Deus e da sua igreja. As implicações da vida do apóstolo Pedro, elas ecoam ainda hoje na sua igreja, porque a sua igreja também, meus irmãos, ela tem por revelação do Espírito Santo o só dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Porque espíritos malignos não dizem que Jesus Cristo é o Senhor. Quando nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor, nós não falamos por nós falamos pelo Espírito. Quando dizemos que Jesus era o Cristo, era o Verbo de Deus encarnado, e hoje Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós, atuando como um advogado da igreja junto ao Pai. Quando nós dizemos que temos o selo, a marca, quando dizemos que temos a pureza e a santidade do próprio Senhor Jesus, nós o falamos pelo Espírito. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. É revelação de Deus para a sua igreja. É revelação do Espírito para a sua igreja. Porque nós só declaramos, meus irmãos, que Jesus é o Cristo, porque um dia o Espírito nos tocou e mudou o nosso coração, converteu o nosso coração, regenerou o nosso coração e colocou nos nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Essas implicações, meus irmãos, até hoje estão sobre a igreja, e implicações inclusive em relação ao sofrimento. Porque após a morte e ressurreição de Jesus, no despertar da igreja, após Atos capítulo 2, ali com os dons de Espírito, com dom de línguas e com a unção do Espírito, a igreja então passou a ir para todos os lugares do mundo e crescer, e crescer, e crescer, e crescer, mas também crescia a perseguição contra ela, também crescia a tribulação contra ela, e tudo isso, meus irmãos, são implicações de Jesus Cristo ser o pilar desta igreja, porque Ele mesmo disse em João que o mundo me odeia, e se o mundo me odeia, o mundo vai odiar também o meu povo, a minha igreja. Mas Ele, quando orou a Deus, Ele pediu a Deus todo o cuidado do Pai para com aqueles que o Pai havia entregado nas mãos dele, para que cuidasse, para que guardasse, para que protegesse de todo o mal. Ao longo de 2000 anos de história, a igreja vem sendo guardada, vem sendo protegida, vem sendo guiada, vem sendo iluminada por quem? Por Jesus Cristo.
mas ela também vem sendo perseguida, ela também vem sendo atribulada, ela também vem sendo ferida. Por quê? Por quem? Por aqueles que odeiam a Cristo e por consequência odeiam a nós. Isso é mais uma implicação da palavra do apóstolo Pedro, dita ali ao Senhor Jesus. O mundo nos odeia, meus irmãos, mas uma implicação que tem aqui nessa palavra é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E portanto, estamos nós aqui. Gostem ou não, queiram ou não, nos coloquem em cruzes ou não, arranquem as nossas cabeças ou não, nos firam com arco, com flechas ou não, nós estamos aqui, porque o que sustenta a igreja não somos nós, é o Senhor Jesus, o Cristo, o Jesus que Deus enviou para nos salvar. Outra implicação, meus irmãos, nessa declaração de Pedro, é que de fato não foi nem a carne e nem o sangue que revelaram a ele que Jesus Cristo é o Senhor, mas o próprio Pai. E é por isso, por causa, meus irmãos, desta revelação, que nós estamos aqui hoje reunidos como corpo, que nós estamos aqui nesta manhã reunidos como igreja do Senhor, porque Pedro declarou que tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, e sobre esta declaração a igreja está fundamentada. Sobre esta declaração a igreja sobrevive, sobre esta declaração a igreja se mantém de pé, sobre esta declaração nós aguentamos e suportamos todo tipo de perseguição. Durante séculos, meus irmãos, mais uma implicação, porque Jesus vai dizer que a partir deste momento aquilo que você ligar no céu será também ligado na terra. Versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E a igreja, ela é sustentada também pela oração dos santos, que dobram os seus joelhos todos os dias e intercedem pela manifestação do cuidado de Deus na sua igreja, na sua casa, em meio ao seu povo. As promessas para a igreja, meus irmãos, elas se baseiam nesta confissão de Pedro. Às vezes passamos por esse texto e não damos tanta importância assim, mas todas as promessas de Deus são cumpridas na sua igreja por causa desta afirmação do apóstolo Pedro, por causa das palavras que o apóstolo Pedro, através da revelação de Deus, trouxe para eles naquele dia. Com erros e acertos, continuamos, meus irmãos, a caminhar. Nós, ao contrário do que pensamos, a história do povo de Deus continua a ser escrita. Ela não é mais escrita em pergaminhos ou num papel. Ela não vai ser publicada em pergaminhos ou no papel para servir como base espiritual para os nossos trabalhos, tanto na igreja quanto na nossa vida de intimidade com Deus. Mas a história do povo de Deus, ela continua sendo escrita. Nós, meus irmãos, a igreja do século 21, nós somos epístolas nas mãos de Deus. Deus continua escrevendo a sua história, Deus continua escrevendo a sua palavra através da vida da sua igreja, através da vida do seu povo. De tudo, meus irmãos, de tudo isso, nós podemos chegar a uma conclusão: que Cristo, Ele é a segurança da igreja, Ele é o fundamento, Ele é o alicerce sobre o qual a igreja foi erguida. Nós não fomos erguidos em alicerces de mãos humanas, nós não fomos erguidos por alicerces da humanidade, nós fomos erguidos nos alicerces de Jesus, o Cristo, o Senhor, o ungido, o Salvador, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Criador de céus e terra, o formador da humanidade e aquele que sustenta com seu poder, com a sua autoridade e com a sua soberania o seu povo, e continuará a sustentar e a guiar o seu povo até a sua volta, até o seu retorno, que aí então nós nos beneficiaremos de todo o trabalho, de toda a obra, de todo o serviço e da salvação implementada em nós, da sua obra na cruz do Calvário. O mundo vai continuar a nos odiar,
mas o mundo vai continuar também a se beneficiar do nosso trabalho. O mundo vai continuar a nos perseguir e ao mesmo tempo, vai continuar a usufruir de todos os benefícios que os cristãos ao longo da história trouxeram para a humanidade. Toda a bondade, toda a benignidade, todo o trabalho que homens e mulheres cristãos realizaram ao longo da história e beneficiaram o mundo, beneficiaram as coisas do mundo, para que eles continuassem as suas vidas. Imagine vocês a terra sem a igreja. Imagine o mundo sem a igreja. O mundo, ele já é mau. Sem a igreja, seria um caos completo. Confiemos, meus irmãos, no Senhor. Não acabou. A perseguição continuará. Ela provavelmente vai até se multiplicar nos próximos anos. E a desculpa agora vai ser a pandemia. A desculpa agora vai ser o vírus mortal. A desculpa agora para a igreja não poder abrir as suas portas vai ser essa. Não nos enganemos, meus irmãos. Hoje nós podemos estar aqui de volta, mas daqui a um mês poderemos estar na nossa casa de novo, com as portas da igreja fechadas de novo. Então confiemos somente em Cristo. Confiemos somente na rocha eterna, porque Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Bendito é o teu nome, Senhor. Louvamos a Ti, agradecemos o Teu nome, agradecemos ao Senhor pelo nosso retorno à Tua casa. Nós pedimos a Ti, Pai, que a esperança, a confiança, a fé nunca abandone a nossa vida, ó Deus, porque sabemos que perseguições poderão vir, poderão se multiplicar, mas o Teu Espírito nos conduza em alegria a servir ao Senhor na Tua casa, fora da Tua casa, onde quer que nós estejamos. Senhor, sejamos reconhecidos como cristãos, sejamos reconhecidos como aqueles que, Senhor, ministram a Tua palavra. Abençoe o Teu povo, continue abençoando o Teu povo. O Senhor nos guardou durante esses 4 meses. O Senhor cumpre as Suas promessas, porque Tu és um Deus fiel. E aquele que o Senhor escolhe, o Senhor cuida. Aquele que o Senhor escolhe, o Senhor guia. Portanto, ó Deus, nós, como Tua igreja, somos guiados pelo Teu Espírito e cuidados pela Tua mão de bondade. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.